Olá, gente maravilhosa! Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Boa noite, gente. Graças a Deus, tudo bem. Então, hoje nós viemos trazer um vídeo diferente para vocês. Um vídeo muito legal, né? Que a gente sempre gosta de falar, né, amor? De como que a gente se conheceu, como iniciou nossa história de amor. Verdade. Muito engraçado, mas também muito impactante, algo que Deus fez para a nossa vida e resultou no que nós temos hoje, ou seja, uma família maravilhosa. Não é engraçado não. É meio engraçado, sim. Gente, pera aí que eu vou abrir a porta porque tá muito calor, peraí. Você corta isso? Não, eu vou colocar preto e branco e vou adiantar. Então vamos lá. Como que tudo começou? Foi assim. Um amigo do meu irmão mais velho convidou a gente para poder estar indo no culto de jovens na igreja Batista Lagoinha aqui de Justinópolis, que é onde o Helder congregava, né? E aí meu irmão me levou junto. Então foi eu, meu irmão e o amigo dele, né? O Diego, que é meu irmão, e o Diogo, que é o amigo do meu irmão. A gente foi para esse grupo de jovens, chegando lá, cumprimentando todo mundo, aquela coisa toda, e foi para a parte da pregação. Quem era o preleitor da noite, o pregado da noite? O digníssimo aqui. Aí o Helder começou a pregar, né? Só que nisso que ele começou a pregar, parece que eu fui o ponto fixo dele da pregação, porque ele não parava de olhar pra mim. Ele ficava olhando pra mim, olhando, e aquilo tava me incomodando já. Aí eu virei pro meu irmão e falei, Diego, você tá reparando? Ele, o quê? Então assim, que o pregador só fica olhando pra mim? Ele falou assim, tô. Ele não para de olhar pra você. E aquilo eu fui ficando sem graça. Aí eu olhava pro lado, abaixava a cabeça, tentava concentrar na pregação, porque ele só tava olhando pra mim. Só que pra você... Para mim foi o seguinte, o que acontece? Eu estava fazendo um seminário, né, para poder tá pregando, ministrando a palavra de Deus e tendo mais conhecimento da palavra de Deus, né, daquilo que eu creio. E no seminário eles nos ensinam que quando a gente está nervoso, a gente procura um ponto fixo para poder estar olhando. E como o local não era muito grande, mas também não era pequeno, eu procurei um ponto fixo. E era uma pilar atrás de onde ela estava. Só que assim... eu fiquei o tempo todo, sempre quando eu percebia que eu estava nervoso, que eu ia perder o fio da meada da palavra ali, meu foco é para pilar, para eu poder não olhar a multidão, aquele tanto de gente, e não perder o foco. E nesse meio tempo, como ela estava entre a pilar e o meu olhar, coincidiu nisso aí. E ele fala que não me viu. E eu não vi ela, nesse dia eu não vi ela, não vi o irmão dela, eu sei que eu preguei e tudo e tal, mas eu não a vi nesse dia. Aí voltando. Aí terminou a pregação, ele fala que não me viu, mas ele não tirava o olho de mim. Eu não vi, gente. A gente saiu, né? Foi lá pra fora, todo mundo conversando, como era um culto de jovens, todo mundo conversando. E eu reparei, porque de tanto ele olhar pra mim, ele me chamou a atenção, né? E eu reparei no final do culto e eu vi que ele tava conversando com uma menina. E aí ele foi, pegou uma motona e foi embora. Aí eu cheguei nesse amigo do meu irmão, que é também amigo meu, Diogo, e perguntei do Diogo sobre ele. Falei que era o cara que tava pregando e tal. Aí ele falou, é o Limão, porque chamam ele de Limão, né? Dá pra ver, né, essa cara azeda. Aí, é o Limão, não sei o que, eu perguntei se ele tinha compromisso, alguma coisa assim. E voltando, gente, nessa época eu tinha 17 anos, eu estava no 3º ano do ensino médio, né? Aí tá, beleza. E o Helder tinha 23 anos. Aí foi, o Diogo falou que ele estava orando com essa menina. Como assim orando? Eu não vou falar o nome dela, né, pra não expor, enfim. Aí, o que é orando? É porque quando nós cristãos, antes de tomar qualquer decisão na vida da gente, a gente costuma orar a Deus, pedir o direcionamento de Deus pra ver se aquilo é correto, se Deus traz paz no nosso coração pra poder seguir em frente naquela decisão. E não seria diferente, né? Então eles estavam orando, né, amor? Sim. Estavam orando pra ver se eles tinham paz no coração de começar um relacionamento e tudo mais. Só que naquele dia, vocês estavam... Nesse dia, ou seja, era o último dia de oração, cujo
nós teríamos a resposta se iríamos Ter um relacionamento ou permanecer só na amizade. E aí coincidiu que eu estava conversando com ela, mas justamente para poder ficar só na amizade, porque nem você nem ela sentiu paz, por mais que eu perguntava para ela, eu tinha interesse, porque eu entendo o seguinte, que relacionamento a gente ora assim para Deus poder dar um direcionamento, mas é a nossa escolha, nós que temos que escolher. Sim. E eu tinha minha decisão em relação a seguir sim um relacionamento com ela, porém ela estava indecisa, e isso aí para mim foi uma resposta de Deus, né? Porque Deus ele não habita no meio de confusão, no meio de indecisões, ele é correto e justo e centrado naquilo que ele quer. Isso. E nesse dia, desculpa, foi isso que aconteceu. Eu estava conversando com ela justamente para poder encerrar esse vínculo, esse ciclo, para poder ela ficar livre para poder ter um relacionamento com outra pessoa e eu também da mesma forma. E nisso, creio eu, que ela viu, ela pensou que eu estava namorando com ela e como eu não a vi, não conheci, vai lá. Tá. Aí tá, eu perguntei ao Diogo se ele tinha algum relacionamento, né? Que eu vi ele conversando com essa menina e ele falou, eu acho que os dois estão orando. Beleza. Aí foi lá, eu cheguei em casa, no outro dia, era Facebook ainda, isso era em 2013, gente. 2013, 2014? 2013, né? Finalzinho de 2013. Pra 2014. Se eu não me engano, não sei se estava no início de 2014 ou no final de 2013. Aí eu tava na época do Facebook ainda, o Facebook era muito em alta, e eu fui e mandei mensagem pro Diogo, falei, Diogo, qual que é o nome do rapaz que tava pregando? Ele foi e me falou, o Helder. Joguei, aí eu falei, você tem ele como amigo no seu Facebook? Ele falou, tenho. Gente, isso aí que é o mais incrível que eu acho, essa parte. Tenho ele como amigo no Facebook. Entrei no Facebook do Diogo, procurei nos amigos o Helder, não estava achando. Mandei mensagem pro Diogo, como que escreve o nome dele? Diogo me falou, escrevi o nome dele certinho e não achei ele de jeito nenhum. Fui no Facebook de uma outra pessoa que eu tinha um relacionamento de amizade, né? Na época, lá na igreja também, era a Joyce. Uhum. A Joyce também tinha ele como amigo, os dois, né? Porque eles também tinham um relacionamento de amizade. E aí, procurei no Facebook da Joyce também, o Helder, e não achei. E fui entrando no Facebook de um monte de gente que eu sabia que era lá da mocidade, da IBL, e eu não tava achando ele de jeito nenhum. Não achei esse menino de jeito nenhum. Beleza, passaram acho que uns 3 meses, foi mais ou menos isso, né? Sim. Uns 3 meses, quem me manda convite no Facebook? Só um parênteses aqui. Tá. Nesses 3 meses... é verdade. Eu arrumei uma outra moça que interessou. Calma aí, você vai lembrar. Tá, vamos lá, você vai saber agora. Eu não sei. Diz ela que não sabe não, então vou contar a história aqui agora. Nesse tempo que ela... Vamos lá, me captura. Eu não te achei no Facebook. Ah tá, que ela não me achou no Facebook. Durou cerca de uns 3 meses. Nesses 3 meses... apareceu uma outra moça. Só que... eu não lembro disso não. Mas eu creio que eu já contei pra ela. Mas enfim, apareceu essa moça aí, e inclusive prima minha. Não prima, fala o nome, pra não expor. Eu também não lembro o nome dela, não. Não, é só prima. É que é prima distante, não lembrei sim. Mas não vou falar não, porque pode expor. Você vai ter que me explicar essa história que eu não lembro disso. Com certeza eu explico. Mas enfim, aí a gente começou a ter um relacionamento. Mas relacionamento mesmo? Vocês começaram a namorar ou só conversar? Nós começamos a namorar. Conversamos, em cerca de 1 mês mais ou menos. Nós conversamos e aí começamos a namorar, eu e ela. Porém, quando deu o que? Se eu não me engano, acho que assumimos o namoro, eu e essa menina. Acho que com 3 dias depois que assumimos o namoro, ela virou pra mim e terminou comigo assim do nada. Que não era pra ser. Mas eu não sei essa história. E aí eu comecei, ela falou não, que não quer, que não sei o que eu me precipitei. Eu falei, não, tudo bem. Eu comecei a rir. Ela virou pra mim e tá assim, mas você vai rir? Eu falei, claro, eu vou chorar. Começando a namorar tem 3 dias, você vai simplesmente não quer mais nada? Você namorou com ela 3 dias. Ou seja, assumimos o namoro, ela simplesmente não quis. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui e falei, não, Deus, tem alguma coisa errada, porque eu orei, conversamos com nossos pastores e tal, fomos abençoados e tudo, porém o negócio não vingou. Eu falei, lascou, foi tudo, aí complicou a situação, complicou o negócio todo. E eu fui pro joelho buscar direcionamento de Deus.
Certo dia, eu vindo do seminário e tal, eu vi a tal moça com outra pessoa. E para não expor nenhum nem outro, eu sei que não era uma pessoa, essa pessoa que ela estava não era uma pessoa boa e tal, por exemplo, e ela se demonstrou, ou seja, que não estava querendo compromisso nada, queria curtição, queria farra. E eu não queria isso. E para resumir a história, encerrei e falei, agora também não quero mais nada. Só que aí, nesse meio tempo, Ele me achou no Facebook. eu mexendo no Facebook, não sei mais nem menos, achei ela, vi ela, achei... Indicação de amigos em comum, né? Porque aparece, Isso. quando tem muitos amigos em comum, aparece. E a gente tinha muitos amigos em comum, porque por mais que eu era de outra igreja ou de outro ministério, tinha sempre um intercâmbio com as igrejas. Eu conheço muita gente aqui da Lagoinha, né? Tenho amizade com muitas pessoas aqui. Então, por isso, eu acabei aparecendo pra ele. Mas eu não achei ele de forma nenhuma no Facebook dessas pessoas que a gente conhecia em comum. Então, durante esses 3 meses, e aí do nada, isso que eu acho mais incrível, aí do nada ele me manda convite, eu aceito, eu falo, meu Deus, olha quem me mandou convite. E nisso eu tava orando, tá, gente? Eu ia muito no seminário da Lagoinha, na época do pastor Nelson, acho que é Nelson, Eu escolhi esperar. O pastor Nelson, também do pastor Lucinho, e eles ensinavam muitas coisas, em colocar, eu e a Kathleen, eu e minha amiga ia, isso, de fazer uma listinha com todas as características que você queria de uma pessoa, de um relacionamento e tudo mais. E eu estava querendo um relacionamento futuro, né? Eu tinha decidido que eu ia namorar só com 18 anos. Eu estava quase fazendo 18 anos, acho que faltava 6 meses para mim fazer 18 anos. E eu coloquei essas características e todo dia eu orava. E aí, depois de 3 meses, o Elton simplesmente apareceu lá me mandando convite. Eu fiquei toda feliz, né? Aí eu aceitei o convite. Depois que eu aceitei o convite, eu fui procurar no Facebook desses amigos em comum, ele, e eu consegui achar ele. Claro, né? Agora ele já era amigo em comum, né? E eu consegui achar ele, mas antes eu não tinha achado ele de jeito nenhum. Mas eu acredito que tudo é um propósito, né? Isso. Tudo é no tempo certo. Tanto que eu mandei o convite para ela, me aceitou. E eu acho que eu fiquei mais ou menos 2, 3 meses ainda sem conversar com ela no Facebook. Não, acho que não foi isso tudo, Foi isso tudo, não? Não. Eu sei que eu fiquei um tempo sem conversar com ela. Eu que mandei. Ele só me mandou convite. Mas não falei nada. Quando você viu minha foto, o que você pensou? O que eu pensei? Falei, meu Deus, essa menina é bonita, vou mandar um convite Essa pra ela. Novinha. Gente, eu tinha uma cara de... Vou Eu mandar tinha um convite 17 pra ela, anos, né? mas eu Não tinha sei. cara de quantos anos? Não, na foto parecia que tinha assim uns 17, porque a foto, dependendo da foto, deixa a gente mais maduro, né? Mas quando você me viu... Não, vamos pra essa parte depois. Depois. Você quer falar alguma coisa dessa parte ainda? Não, é dessa parte que eu tô... Da questão de eu não ter falado. Aí fiquei um tempo, né, sem falar com ela. Aí ela... Eu fui e mandei um oi. Aí que a gente começou a conversar e tal, ele começou com uns papinhos de galanteador, jogando conversinha, me mandava música, que não sei o que, e eu fui a bobona apaixonando. Fui ficando toda boba, apaixonada, que não sei o que. Aí ele me pediu o WhatsApp, aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Só que a gente não se conhecia ainda, né, pessoalmente. Mas aí eu vi ele uma vez indo pra sorveteria. Sempre via ele assim, nos arredores, tava passando de carro e via ele voltando da igreja, essas coisas. Porque acho que era o mesmo horário, né, que o culto na minha igreja terminava, o dele também terminava. Sempre coincidia. Vai cruzar os caminhos. Isso, mas ele nunca me viu. Eu já tinha visto ele várias vezes. Aí o bonitão, a gente conversou. A gente ficou conversando um mês, mais ou menos, né? Foi pouquinho tempo, não foi? Foi. Ele não me conhecia. Não chegou um mês, não. Acho que foi um mês, amor. Não lembro direitinho. Aí, a gente foi conversando, ele mostrou interesse, falou que queria me conhecer pessoalmente e vir aqui em casa, lá em casa, pedir os meus pais pra gente poder começar a orar. Por quê? Como ele era líder de ministério na igreja, na mocidade, ele não poderia namorar uma menor de idade, então eu teria que fazer corte, porque tem isso também. Algumas igrejas, alguns ministérios têm isso, de que a pessoa não pode namorar menor de idade, por quê? É um namoro vazio, você vai ficar namorando muito tempo, sem ter a pretensão de casar, sem ter a pretensão de ter um relacionamento futuro. E eu também já tinha colocado pra mim que eu não iria namorar antes dos 18 anos, porque eu queria namorar pra casar.
sempre quis casar cedo, tá? E eu queria namorar pra casar, então coincidiu os nossos propósitos. Ele não poderia namorar uma menina menor de idade e eu não iria namorar porque eu tinha feito um propósito com Deus. Então, ele veio na minha casa sem me conhecer. E antes disso, minha mãe não queria aceitar de jeito nenhum, porque eu contei tudo que ele me contou do passado dele. Ele foi bem sincero, me contou do passado dele, eu contei também da minha vida pra ele. O Helder já usou droga, né, amor? No passado dele, ele era passado eu já era da pá virada, né? Isso. Mas Deus, ele virou a pá e ficou restituiu do lado certo. Homem, isso. Só que minha mãe ficou com muito receio, porque o Helder não era uma pessoa assim de... Não era santo, né? E aí eu contei tudo pra minha mãe, pros meus pais. A gente sempre teve um relacionamento muito próximo e a gente é muito sincero. Eu sou muito sincera com meus pais. Então contei tudo. Meu pai, até então, ele, né, aceitou e tudo mais. A gente conversou. Creio que ele conversou muito com a minha mãe. E aí eles aceitaram dele vir aqui. Ele veio sem me conhecer na minha casa pra pedir pra namorar comigo. Quando você tava subindo o morro e me viu lá na esquina suando, te esperando de tanto nervosismo. A gente, por foto, igual eu falei, né? A gente tem uma visão da pessoa. Ela não demonstrava ter, ou seja, a idade é 17 anos. Maturidade, né? Eu tinha. Tinha maturidade, mas assim, questão de aparência, né? Pelas fotos, pra mim, ela era, assim, vamos dizer assim, uma mulher mais formada. O dia que eu tô subindo o morro, que é sol quente de rachar. E ele de social, porque depois ele ia pra uma reunião na igreja. Isso, eu tava de social, eu tinha uma reunião depois. Eu olhei aquele negócio e falei, meu pai do céu. Olhei pra cima assim, eu vi ela descendo, eu pensei, falei, meu Deus, é ela que tá descendo ali? Aquela neném que é criança. Porque a menina tem 12 anos de idade, eu pensei assim... E era muito magrinha, meu rostinho de menininha. O povo me dava 14 anos, 13 anos. Aí eu olhei assim e falei, não, vou voltar pra trás. Eu até reduzi o passo, falei, não, eu tenho que voltar, porque aí também não, né? Eu tinha o quê? 23 anos e atrás da menina de 12, eu pensei, fui enganado. Você tinha 24. Eu tinha 24. Fui enganado pelo Facebook, deixa eu voltar, né, pra nem me ver. Só que na hora que eu pensei em voltar, algo falou dentro de mim, não, segue seu caminho. Aí eu segui. Ao que cheguei, pra resumir, deu nisso tudo aí, cheguei na casa deles. Deixa eu falar. Aí, nisso, eu tava suando de tanto nervosismo. Ele chegou, a gente se cumprimentou, a gente subiu, ele foi... Meu pai não tinha chegado de serviço ainda, ele conversou com a minha mãe, eu nem lembro muito da conversa. Aí meu pai chegou, a minha vizinha tava até aqui em casa, a Elaine, tava no dia, só que ela foi embora. Oi, Elaine. Você tava no dia. Aí foi lá, meu pai chegou, a gente conversou e ficou decidido que a gente iria entrar nesse propósito de oração para ver se a gente tinha paz no nosso coração, por mais que a gente quisesse, né, ter um relacionamento, pedir um direcionamento de Deus e tudo mais. Esse período de oração ia durar enquanto eu fosse menor de idade. E claro que se a gente tivesse sentido que não era aquilo, a gente ia finalizar, né, a corte. Mas como a gente tava vendo que tava dando certo, a gente continuou a corte. E acho que durou uns 6 meses esse período de oração. Não foi fácil, tá, gente? É muito difícil. Quando a gente gosta da pessoa, você não poder... Ou seja, a gente tem que se privar de certos contatos, de muita coisa. A gente não podia ficar muito perto, que vocês sabem que se a pessoa... Contato físico, a gente tá toda apaixonadinha, contato físico, vai acontecer outras coisas, então a gente não se beijava. E era bem restrito por nós mesmos, porque a gente sabia que a gente tava num propósito. E depois que a gente começou a namorar também, né, amor? Mas ou seja, só pra esclarecer aqui, porque muita gente que vai ver aí, às vezes não é cristão, bobice, né? Acha que é algo assim, mas é a nossa absurdo. fé. Mas ou seja, quando você crê em algo, você acha que aquilo, você tem certeza que aquilo dali é o melhor pra você e isso te faz bem, você faz algum sacrifício. Com amor e com amor. Com amor. Ou seja, nós fizemos esse sacrifício e esse sacrifício só aumentou o nosso amor um pelo outro e só nos aproximou mais. Entendeu? A nossa amizade. Serve justamente para isso, essa corte que fala, né? Para saber se realmente é isso que você quer. Porque se você ficar distante, você conseguir não sentir falta, ou seja, eu não preciso daquela pessoa, não dependo daquela pessoa para nada. Aí você vai entender que realmente não é aquilo que você quer e vai seguir seu caminho e deixar ela seguir o dela, né? E nesses 6 meses a gente viveu muita coisa Verdade. mesmo, foi muita provação, mas foi assim, foi muito bom para nós.
E falando da lista, depois que eu fui conhecendo o Helder, tudo que eu tinha colocado na minha lista, eu falava muito isso pra ele ficava se achando, bonitão. Vou fazer o quê? Na minha lista, a única coisa que não coincidiu na minha lista é que fosse um homem que tivesse... Você pôs isso? Não, eu não lembro, não. Colocou não, tá Coloquei, me não. zoando aqui. Tô zoando. Mas se fosse eu ia gostar, que eu ia ter, né? Porque eu que ia ser o marido dela de qualquer jeito. Isso. Mas aí, Já tava escrito. todos os itens que eu tinha colocado na minha lista de um homem que eu queria, né? O Helder, ele preencheu todos esses requisitos e isso foi me dando mais certeza ainda de que era a pessoa que eu queria pra minha vida. E aí depois a gente viveu muita coisa. Depois desses 6 meses ele me pediu em namoro, teve um jantar, como é que foi? Nem lembro, tem tanta gente, isso foi em 2014, nós somos... Eu não sei se foi almoço, se foi jantar, mas teve algo assim. Aí juntou a família, ele me pediu em namoro, juntou a família, tanto dele quanto a minha. Isso. Ô gente, e nesse negócio dos 6 meses, depois que a gente começou a namorar, a gente também ficou... tipo assim, restrito, né, amor? Porque quando duas pessoas que se gostam entram muito em contato, dá choque. Você então, sabe muito bem. a gente Crianças menores de 8 anos de idade, não, saiam da sala. não vai falar nada demais, Tô não. brincando, Nada demais, não. Mas a gente, assim, a gente porque a gente queria, né, amor? Isso. Porque é um propósito nosso. Ou seja, nós Foi por amor, Nos... nada, tipo assim, ninguém obrigou a gente a fazer nada, ninguém virou e falou assim, vocês não podem fazer isso. Não. Foi eu e ele. É uma forma de prevenção, na verdade. Isso, entre nós dois, nós decidimos isso. E assim, foi ótimo o nosso relacionamento. Claro que todo relacionamento tem altos e baixos, não tem como falar que é perfeito, porque não é. Mas a gente tem um bom relacionamento, né, amor? Nós temos um bom relacionamento. Agora a gente tem o fruto do nosso amor, que é a nossa princesa que tá ali dormindo. Que é a coisa mais maravilhosa que Deus já nos deu. Nossa espoletinha. Que é a coisa mais maravilhosa que Deus nos deu. Mas foi isso, como que a gente se conheceu. Eu gosto muito dessa nossa história, eu acho bem legal e eu quis trazer aqui pra vocês, pra compartilhar com vocês. Eu creio que o vídeo ainda tá ficando um pouquinho longo, mas eu preciso falar algo porque foi o que Deus ele colocou no meu coração aqui. A hora que ela citou a questão da mudança na vida da gente, né? Que eu era lá pra virada. Ou seja, pra você que tá vendo aí, você tá pensando aí, minha vida tá assim, tá assada, eu não tenho mais jeito e tal. Teve jeito pra mim. Teve jeito. Ele era terrível. Eu era terrível. Eu era uma pessoa que, assim, você pode pensar no pior que envolveu com aquilo, tudo de errado que você imaginar, né? Mas Deus ele é misericordioso, ele restitui. Eu não tinha perspectiva de vida. Para mim a única coisa que restava era a morte, entendeu? A única coisa que eu esperava era isso. No entanto, Deus ele mudou a minha vida, me transformou, me tratou, me abençoou com uma família nova, né? E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou feliz, eu sou completo, porque Deus teve misericórdia de mim e mudou minha vida. Mas por quê? Eu abri meu coração, que é o que todos temos que fazer. Apocalipse 3:20 fala que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. A palavra de Deus. Então, ou seja, Deus ele bate o tempo todo na porta do nosso coração. Nós precisamos, né, abrir o nosso coração para que ele possa fazer na sua vida, assim como ele fez na minha, ou melhor ainda. Sim, amém, com certeza. gente? Deus tem um propósito, um plano de vida para cada um de nós. E essa foi a nossa, né? A nossa história. Essa foi a nossa história, né? Como nós nos conhecemos. E tem muita história. E tem muita coisa ainda pra gente contar. São quase 9 anos, né? Quase 9 anos de relacionamento, entre namoro e casamento, né? Vivemos muitas coisas, né? Por coisas boas, coisas ruins. E assim vai, é normal como qualquer relacionamento. São duas pessoas diferentes, criações totalmente diferentes, muito diferentes. Muito diferente. Nossas criações são completamente Porque pra me aguentar tem que ter paciência, viu? Ô, gente, pensa em criação diferente, é a minha e do Helder, viu? Não tem nem cabimento. Mas enfim, não é esse o foco. O foco aqui é como nós nos conhecemos. A gente é muito feliz. E aí, essa é a nossa história. Espero que vocês gostem de conhecer um pouco mais sobre a gente, sobre a nossa história, que é algo muito legal que a gente acha, né, amor? É como nós nos conhecemos, pelas idas e vindas da vida, de a gente se esbarrar, de se ver, e mesmo assim... Ou seja, estávamos tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. Tão longe ao mesmo tempo. No entanto, Deus uniu os propósitos. Amém?
Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Deixe o like de vocês, se inscrevam no canal, deixe comentário, compartilhe esse vídeo. E um grande beijo para vocês. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.